Se nós ainda não temos as novas rotas, ou se as novas tarefas ainda não apareceram para nós, para que nós possamos realizar a nossa obra, nós devemos continuar sempre reiniciando o nosso relacionamento com outras pessoas. E vale lembrar que um passado doloroso é lição para que possamos refletir, lição para que nós possamos aprender com ela, e não para nós ficarmos repetindo aquela lição. O trabalho não só aumenta as nossas capacidades de realização, mas também permite o surgimento de novas necessidades. Mas o trabalho não está compreendido apenas nas ocupações materiais. Então, o mundo que nos cerca nos propicia oportunidades para que nós possamos realizar nossa tarefa. Então, quando nós realizamos o nosso dever, é uma missão que nós estamos cumprindo. E o nosso pensamento tem um livre-arbítrio para escolher de fazer ou não fazer a tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa para realizar na vida. Mas de que forma nós estamos lidando com essas obras e também com os sofrimentos emocionais na nossa vida? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Gratidão a você que está chegando agora e gratidão a você que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é: qual é a nossa obra na nossa jornada de vida? E qual a relação com os nossos sofrimentos emocionais? É importante que nós continuemos seguindo a nossa jornada de vida, realizando as atividades que nós temos que cumprir, onde precisamos observar os deveres morais e também as responsabilidades que nós temos diante das pessoas que nos cercam. Na natureza, podemos ver, por exemplo, o caso da minhoca. Uma vez, em uma viagem de férias, estive hospedado em um hotel fazenda e eu tive a oportunidade de conhecer um minhocário, onde se cultivavam minhocas. Então, as minhocas elas vivem embaixo da terra, escavam galerias no solo, se alimentam dos restos de vegetais, dos resíduos orgânicos e também se alimentam com a terra. Então, os resíduos produzidos por essas minhocas passam a ter a terra misturada com a matéria orgânica, que se transforma em um ótimo fertilizante. Olha só que interessante. Então explicaram que as minhocas, além de ajudarem a arejar a terra através das galerias que elas escavam, elas também produzem fertilizantes muito úteis para as plantações. E por serem fertilizantes naturais, ajudam na sustentabilidade da terra, na sustentabilidade do meio ambiente, trazendo benefícios agroambientais. Então, diante dos fertilizantes químicos que tendem a degradar cada vez mais o meio ambiente, esses fertilizantes naturais, eles não contaminam o meio ambiente. Pelo contrário, eles auxiliam na restauração da terra, auxiliam o meio ambiente. Assim como as minhocas têm a sua função, cada reino da natureza também tem a sua função. Os minerais fazem a sua função como minerais. Por exemplo, além das pedras, além dos minérios, existem os gases, o oxigênio que nós respiramos junto com outros gases. A água que nós consumimos também faz parte do reino mineral.
Então, cada item do reino mineral tem a sua função. E da mesma forma, os vegetais também têm a sua função de produzir flores, frutos, oxigênio, alimentos para nós e para os demais seres vivos. E os animais também têm a sua função, de acordo com a sua espécie. Então, uma vez eu assisti um documentário bastante interessante, falando que em 1970, lá nos Estados Unidos, os animais, principalmente os lobos, eles atacavam o gado. E isso fez com que a população daquela região, os fazendeiros, eles caçassem os lobos e exterminassem os lobos para evitar que os lobos continuassem matando o gado. Só que muitos dos rancheiros de lá não conseguiram provar que os responsáveis eram os lobos, ou se eram os coiotes, ou se eram os cães selvagens. Então, lá na região de Yellowstone, onde aconteceu esse fato, lá nos Estados Unidos, então fiz uma pesquisa com relação a isso e verifiquei através dessa pesquisa que os lobos foram levados de volta para controlar a crescente população de alces e veados que estavam se proliferando de forma excessiva e estava acabando com a vegetação lá no parque. E acabando com a vegetação, ela foi exterminando também os outros itens. Então, na região de Yellowstone, no parque de Yellowstone, em 1995, quando resolveram reinserir os lobos lá no parque, eles tiveram efeitos positivos. E aí o que aconteceu é que os lobos mudaram até o comportamento dos rios. Os rios começaram a ter menos desvios, menos erosão. Seus canais também se estreitaram. Aconteceram mais piscinas naturais que foram formadas. Surgiram também cascatas. E todas essas mudanças foram sendo ótimas para o habitat de uma vida selvagem, que trouxe para aquela região de Yellowstone mais vida, trouxe os animais de volta, trouxe a floresta de volta. Então, assim como cada um dos reinos tem a sua função, nós também, que estamos classificados no reino hominal, também temos a nossa função como seres humanos. E cumprindo com a nossa função como seres humanos, nós devemos nos lembrar de recomeçar sempre, buscando por novos horizontes, que vão trazer novos caminhos. Porque se nós não buscarmos por novos aprendizados que ajudem a nós produzirmos a nossa obra de vida, nós vamos continuar trilhando os mesmos caminhos, levando a mesma vida que nós levamos, com os mesmos sofrimentos emocionais repetidos. Por isso a importância de nós recomeçarmos sempre, estarmos buscando sempre por novos aprendizados. E à medida em que nós vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo mais ferramentas que nos ajudam a superar os nossos sofrimentos emocionais. Matilde Porto escreveu: olá, boa noite, gratidão por mais essa live abençoada. Deus te abençoe, amigo Hugo. Oi, boa noite, Matilde. Seja bem-vinda também, muito obrigado por suas palavras. E Deus também te abençoe e abençoe a todos que estão assistindo aqui a live ou o vídeo gravado. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: boa noite e bons estudos a todos nós. Abraços. Boa noite, Maria Lígia. Abraços também. Então, gratidão é minha por você estar assistindo, por todos vocês estarem me assistindo aqui. Muito obrigado. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: mesmo que em algum momento não compreendamos, somos importantes para o equilíbrio. Exatamente, cada um de nós, conforme nós vamos realizando a nossa atividade, mesmo que nós não compreendamos naquele momento, em algum momento nós vamos perceber qual é a nossa função na sociedade. Isso mesmo, muito obrigado, Maria Lígia. E assim, como você comentou, nós somos importantes para o equilíbrio do todo. Isso mesmo, muito obrigado pelo comentário, Maria Lígia. Sérgio Cunha escreveu: obrigado pelos ensinamentos, Hugo. Deus te abençoe.
Muito obrigado, Sérgio. Deus também te abençoe. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos, que todos nós possamos ter uma abençoada noite, né? Se nós ainda não temos as novas rotas, ou se as novas tarefas ainda não apareceram para nós, para que nós possamos realizar a nossa obra, nós devemos continuar sempre reiniciando o nosso relacionamento com outras pessoas, com quem nós vamos aprender coisas novas e novas perspectivas vão surgir a partir daí também. E convivendo com pessoas diferentes, que têm ideias diferentes das nossas, vai nos permitir também ver outros pontos de vista, ver caminhos diferentes dos que nós estamos seguindo, ver caminhos diferentes daqueles que nós estamos vendo. Porque senão nós vamos continuar vendo as mesmas coisas, vendo o mesmo cenário na nossa vida. Por exemplo, se nós estivermos olhando para fora da janela do carro e o cenário não muda, é muito provável que isso esteja acontecendo porque o carro está parado. Da mesma forma, se o cenário da nossa vida não muda, é muito provável que nós também estejamos parados. Então, convivendo com pessoas diferentes, trocando ideias, vendo novos cenários, também nós vamos abrir a possibilidade para que apareça o caminho que nós devemos seguir. Mas para que isso aconteça, nós precisamos transcender de nós mesmos, ou seja, nós precisamos sair de nós mesmos e não viver apenas para nós. E é necessário que tenhamos disponibilidade para o novo. Lembrando daquela frase que diz para examinarmos tudo e reter o que é bom. Ou seja, examinarmos tudo o que aparecer e reter o que é bom para a nossa vida e também para as outras pessoas. Na nossa jornada de vida, nós passamos por experiências agradáveis e experiências desagradáveis. E se algum de nós ainda não passou por uma experiência desagradável, talvez seja um sinal que ainda não começamos a viver. Então, as experiências agradáveis nos proporcionam prazer e podem nos trazer também bons ensinamentos. E as experiências desagradáveis sempre nos proporcionam algum tipo de dor, mas de onde nós podemos colher bons ensinamentos, que servem para que nós possamos sair pessoas melhores interiormente, a cada aprendizado assimilado. E podemos dizer que nós realmente aprendemos quando colocamos aquela lição na prática, na nossa vida. Portanto, tanto aquelas experiências agradáveis quanto aquelas experiências desagradáveis que aparecem na nossa vida, e nós possamos fazer um exame de tudo e reter o que é útil, tanto para nós quanto para as outras pessoas. E vale lembrar que um passado doloroso é lição para que possamos refletir, lição para que nós possamos aprender com ela, e não para nós ficarmos repetindo aquela lição. Porque se nós ficarmos presos no passado, nas nossas crenças limitantes, e não estivermos disponíveis para aprender coisas novas, nós vamos continuar bloqueando que mudanças possam acontecer na nossa vida. Seria como naquele jogo de palavras que tinha muito antigamente, faz muito tempo que eu não vejo, ou jogo de palavras ou jogo de números, que havia um tabuleiro pequeno assim com vários quadradinhos com palavras ou números. Só que para a gente poder mover uma peça, teria que ter um espaço vazio para nós movimentarmos aquela peça e podermos formar a palavra ou formar a sequência de números. Então teria que ter um espaço disponível para nós fazermos aquele movimento naquele jogo. Significa que nós precisamos estar abertos para o novo poder entrar.
senão o novo não vai ter chance de entrar na nossa vida. Então, da mesma forma que acontece naquele joguinho onde precisa ter um espaço vago para nós podermos movimentar uma peça, na nossa vida também nós precisamos estar abertos para receber esse novo que está aparecendo na nossa vida. Além da nossa disponibilidade, nós precisamos ter também disposição para acolhermos e aceitarmos esse novo ensinamento. E ter disposição significa termos disponibilidade para recebermos o novo e colocarmos em prática, para que aquele ensinamento possa ser absorvido por nós. E quando nós conseguimos absorver esse ensinamento, nós vamos atingir aquele sentimento que nós entendemos realmente a lição. Nós vamos atingir aquele sentimento que compreendemos a essência de algo. E quanto mais nós repetimos essa prática de obter um novo ensinamento, mais essa prática se consolida na nossa vida, até que se torna um hábito, um bom hábito. Uma vez que colhemos e retivemos apenas os bons ensinamentos. Então, mais coisas novas nos proporcionam mais conhecimentos e mais ferramentas para nós podermos lidar melhor com os sofrimentos emocionais, com os nossos sofrimentos emocionais, e também para podermos ajudar outras pessoas. A Juliana Monsani escreve aqui: boa noite, verdade, sempre devemos recomeçar. Boa noite, Juliana, obrigado pelo seu comentário. Isso mesmo, nós sempre devemos recomeçar, todos os dias, né? Isso mesmo. Então, quanto mais nós praticamos esse recomeço, mais abertos nós ficamos também para as novas informações, para os novos conhecimentos, para as novas experiências, onde nós vamos aprendendo a cada novo aprendizado. Nós vamos aprendendo a cada nova lição. Obrigado pelo seu comentário, Juliana. Laíde Santiago escreveu aqui: gratidão, meu amigo, Deus abençoe você. Gratidão a você, minha amiga Laíde. E também, Deus te abençoe e abençoe a todos. E a Laíde escreve aqui: verdade, e bateu palmas. Obrigado, Laíde. Eliana Ramos escreveu: é verdade, não existe evolução e crescimento sem esforço, e até um pouco de dor. Isso mesmo, Eliana, obrigado pelo seu comentário também. Realmente não existe evolução e crescimento sem que nós façamos um esforço, sem que nós mudemos aquela situação. Porque se nós não nos esforçarmos, nós vamos continuar naquele mesmo patamar de consciência, no mesmo patamar de competência. E vamos continuar tendo também as mesmas dores. Isso que você comentou também é verdade. E toda a evolução, todo o crescimento, ele traz também uma dor. Toda mudança traz uma dor, mas é uma dor saudável a partir do momento em que nós compreendemos qual é o sentido daquela dor, porque aquela dor está acontecendo na nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que aquela dor está acontecendo para o nosso crescimento e passamos a compreender qual é o tipo de crescimento que nós estamos tendo com cada dor, o sofrimento deixa de existir. Obrigado pelo comentário, Eliana. Muito bacana. Então, é importante nós mantermos contato com outras pessoas, trocando impressões, trocando ideias. Mas também é importante não fazermos isso apenas com o objetivo de tomar o tempo das outras pessoas. Significa que nós não devemos ficar jogando conversa fora, e sim jogar conversa dentro. Essa questão de jogar conversa dentro são aquelas conversas, são aquelas trocas de ideias que nos ajudem no nosso crescimento interior, no nosso fortalecimento interior, para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais resilientes e ajudar cada vez mais pessoas. Se nós achamos que nós não temos nada para fazer, alguém deve estar fazendo a parte que caberia a nós fazermos.
porque sempre nós temos algo para fazer. Uma vez que o trabalho é uma lei da natureza. A natureza trabalha e também traz os ensinamentos. O trabalho não só aumenta as nossas capacidades de realização, mas também permite o surgimento de novas necessidades. E além disso, o trabalho também nos proporciona prazer. Mas o trabalho não está compreendido apenas nas ocupações materiais, uma vez que toda ocupação útil é trabalho. Se não temos um corpo suficientemente forte para realizarmos um trabalho, Deus e o universo nos deram a inteligência, que quando nós utilizamos a nossa inteligência, também é trabalho. E conforme vamos envelhecendo, naturalmente o nosso corpo físico vai perdendo as forças físicas, vai perdendo vitalidade em alguns músculos. E nesse caso, cabe às pessoas mais fortes realizarem o trabalho material pelas pessoas mais fracas. E quanto mais nós realizamos o nosso trabalho, seja através da ocupação material ou seja através da ocupação intelectual, mais nós desenvolvemos a nossa inteligência. E vale lembrar também daquela frase que diz assim: a cada um segundo suas obras, pois nós vamos receber de acordo com as obras que nós estivermos realizando na nossa vida. Vamos colher de acordo com o que nós estivermos plantando. Se nós estivermos utilizando a nossa inteligência para algo ruim, vamos colher o resultado disso no futuro. Mas se nós estivermos utilizando a nossa inteligência para algo bom, também vamos colher esse resultado no futuro. E essa é uma lei da natureza também, a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então, se nós fizermos muito mal lá no passado, nós vamos colher todo o mal que nós fizemos? Vale nós lembrarmos daquela frase que diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, a cada boa ação que nós fazemos, amortece o retorno das más ações que nós praticamos no passado. Por isso a importância de nós realizarmos as boas obras, onde vamos reduzindo os sofrimentos emocionais que nós deveríamos passar pelas coisas ruins que nós fizemos no passado. Vamos amortecendo, vamos amortizando as falhas do nosso passado. Por isso a importância de nós praticarmos o bem. Por isso a importância de nós realizarmos boas obras. E quanto mais boas obras nós realizamos, menos sofrimentos emocionais também nós vamos ter. Olha quem está aqui, Sérgio Luiz Urban, escreveu: boa noite, meu amigo Hugo Mizukami. O problema é que às vezes demoramos para entender os nossos próprios sofrimentos. O que você orienta a fazermos quando ocorre isso? Um forte abraço. Oh, boa noite, meu amigo Sérgio. Há quanto tempo? Muito bacana ver você aqui também. Então a sua pergunta é que às vezes nós demoramos para entender o nosso próprio sofrimento. É que normalmente nós demoramos mais para entender o nosso sofrimento quando nós estamos focados muito no problema e nós estamos envolvendo muito o nosso lado emocional, estamos deixando o nosso lado emocional tomar conta. E quando o nosso lado emocional toma conta e nós ficamos focados apenas no problema, nós não conseguimos compreender a situação. Por isso a importância de, nesses momentos em que nós estamos sofrendo, mas nós não estamos compreendendo muito bem aquela situação, é importante nós conseguirmos parar um pouquinho, serenar a nossa mente para podermos refletir. Ter uma distância focal, afastar um pouquinho para procurar as soluções e não ficarmos parados apenas olhando para o nosso problema. Porque muitas vezes, quando nós olhamos apenas para o problema, nós não conseguimos ver o todo, não conseguimos ver o cenário todo. Então daí a dica que eu costumo passar nas minhas lives, nos meus vídeos, é para que nós possamos afastar um pouquinho, para que nós possamos ver o panorama, compreender
o que aquele sofrimento tem para nos ensinar, procurar o aprendizado que nós podemos colher a partir daquele sofrimento. A partir do momento que nós compreendemos o porquê daquele sofrimento e o aprendizado que ele está nos ensinando, o aprendizado que nós estamos tendo, nós vamos deixando de sofrer também. Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui, meu amigo Sérgio. O Sérgio escreve aqui, perfeito, meu amigo, muito obrigado. Sou eu que agradeço, Sérgio. Muito bacana você estar aqui também. Mas é importante nós percebermos que a nossa vida não é só trabalho. Devemos equilibrar com o repouso também. A natureza nos mostra os momentos de atividade e os momentos de repouso, através das várias estações do ano, por exemplo. E o inverno é um momento em que nós podemos parar para refletir. No inverno, a tendência de recolhimento. O dia fica mais curto que a noite, as temperaturas tendem a cair, as árvores perdem as folhas e pode haver congelamento de água em algumas regiões do país, algumas regiões do planeta. E alguns animais até diminuem o processo metabólico. Os ursos, por exemplo, eles hibernam. Então, no nosso repouso, nós podemos, por exemplo, nos recolhermos um pouco mais e voltarmos a atenção mais para dentro de nós mesmos. E além disso, nós podemos procurar dentro do lar as atividades que se relacionam mais com esse período. Então, assim como a natureza tem os seus momentos de repouso, nós também, depois de realizarmos o nosso trabalho, também devemos ter o período de repouso, que serve para nós restaurarmos as forças do nosso corpo físico. É o que acontece, por exemplo, quando nós dormimos. Além do descanso, o repouso permite que nós possamos ter mais liberdade para refletirmos, principalmente nas coisas relacionadas às coisas espirituais, as coisas além da matéria. Refletimos sobre nós mesmos, refletimos sobre os propósitos da nossa vida, sobre as nossas aspirações, refletimos de maneira geral sobre a vida. E quando nós estamos em repouso, sem tensão, sem ansiedade, com a mente mais serena, nossos insights aparecem, novas perspectivas, novos horizontes aparecem. E assim nós vamos vendo novos cenários e as respostas para os nossos problemas também surgem, porque a mente mais tranquila vai refletir as energias cristalinas que estão também à nossa volta. Nós podemos imaginar um lago com águas cristalinas, que através do espelho formado pela água, nós podemos ver o reflexo da natureza ao redor dessa água cristalina. Enquanto que as águas turbulentas, por exemplo, as águas de uma cachoeira, não conseguem refletir o que está no entorno. Por isso é importante, quando nós não conseguimos encontrar a solução, devemos serenar a nossa mente, porque se a nossa mente estiver turbulenta, igual essas águas de cachoeira, nós não vamos conseguir visualizar a solução. Por isso que muitas vezes uma resposta vem durante o sono, às vezes no banho, às vezes quando nós estamos mais serenos, quando nós não estamos pensando naquele problema, a solução começa a surgir na nossa mente. Então já aconteceu comigo várias vezes também, de ideias virem na minha mente. Uma coisa que já aconteceu, por exemplo, na época de faculdade, eu estava fazendo um trabalho de escola, um projeto eletrônico, num circuito elétrico, e chegou um momento, à noite, que eu não conseguia mais achar a solução, não conseguia mais encontrar qual era a solução. Estava tudo aparentemente certo, mas não estava funcionando. Como eu estava muito cansado, eu resolvi dormir e de madrugada eu acordei com a solução. Levantei, fui até a bancada,
arrumei o que precisava arrumar, de acordo com a intuição que eu recebi, e funcionou. Fui dormir feliz da vida. Então muitas coisas acontecem na nossa vida quando a nossa mente está mais serena. Se nós não permitirmos a nossa mente serenar, fica mais difícil nós buscarmos a solução do problema. Fica mais difícil nós nos harmonizarmos com o ambiente. Então, assim, o repouso vai nos permitir refletir e até trazer muitas ideias novas para nós continuarmos aprimorando as nossas tarefas, as nossas obras. E quanto mais produzimos boas obras, mais os sofrimentos emocionais vão se diluindo. E agradecer a todos vocês por estarem acomodando os horários de vocês para poderem assistir aqui a live. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui assistindo o vídeo gravado, assistindo a live, por poderem acomodar os horários e poderem compartilhar conosco as suas energias. Muito obrigado a todos vocês. Maria Lígia Monteiro Pereira escreve aqui: não esquecer que há um espaço entre a semente e a flor. É verdade, entre a semente e a flor tem todo um processo de transição, né? Isso mesmo, existe um espaço entre eles. Então ele vai crescendo pouco a pouco. Então existe um processo de crescimento, onde a semente começa a brotar e vai formando os ramos e gradualmente o caule vai se formando até chegar a florescer. Isso mesmo, muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. E Maria Lígia escreveu também: precisamos amar a nós mesmos, respeitar o nosso corpo. Isso mesmo, Maria Lígia, precisamos amar a nós mesmos, respeitar o nosso corpo. Esse é um ponto bastante interessante que você comentou, porque existe aquela frase para nós amarmos aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Se nós não nos amamos, fica mais difícil nós amarmos aos outros. Então, normalmente, nós lidamos com as outras pessoas da mesma forma que nós lidamos conosco mesmos. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Muito pertinente. Então, o mundo que nos cerca nos propicia oportunidades para que nós possamos realizar nossa tarefa. O mundo à nossa volta é como uma oficina de trabalho, esperando que nós realizemos a nossa parte na obra. E o nosso corpo físico é a ferramenta da nossa oficina de trabalho, que nós utilizamos para podermos realizar a parte que nos cabe. E a vida que nós temos é uma oportunidade para que nós possamos deixar uma marca da nossa passagem por ela. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Achei interessante compartilhar aqui com vocês. Então, mais ou menos lá no final dos anos 80, início dos anos 1990, eu ajudei a encher a laje na casa de um amigo meu. Eu me lembro que trabalhamos o dia todo para não deixarmos emendas, porque nós não podíamos encher a laje num pedaço e depois deixar outro pedaço para o dia seguinte. Tínhamos que encher toda aquela região no mesmo dia para não deixar emendas. Porque se nós deixássemos emendas, poderia ter infiltração de água da chuva. Isso também aprendi lá, fazendo isso, né? Como eu não tinha experiência com construção, e ainda não tenho, que a minha área é outra, eu aprendi a mexer a massa, carregar baldes de concreto, que era o que estava ao meu alcance e dentro das minhas capacidades de conhecimento. Então, mesmo que nós não saibamos fazer todas as atividades, ou talvez nós não compreendamos o todo, nós podemos contribuir com o que nós sabemos, ou nós podemos nos disponibilizar a aprender para poder contribuir em algo, fazendo o que nós podemos com o que nós temos. Então eu me lembro que depois de um dia inteiro de trabalho, ajudando na obra de encher a laje, no final do dia eu já estava muito exausto, porque eu estava acostumado a trabalhar em escritório. Eu fazia atividades físicas, mas era atividade física em academia,
que é bem diferente da atividade física de encher a laje, que era algo novo para mim. E aí, na minha exaustão, eu precisei deitar um pouco em cima do telhado. Então foi um dia que eu pude sentir, naquele momento que eu deitei em cima do telhado, foi um dia que eu percebi que fisicamente eu estava um pó, mas espiritualmente eu estava com um espírito feliz por ter tido a oportunidade de contribuir com a minha parte naquela obra. E eu me lembro que algum tempo depois, algumas semanas depois, nós estávamos reunidos de novo em um churrasco e falávamos sobre aquela laje. E o meu amigo disse que eu também participei para ajudar a encher aquela laje. Então achei aquela menção a mim como um ato de gratidão por parte do meu amigo. Ou seja, aquela demonstração de gratidão me mostrou que eu deixei uma marca do meu trabalho naquela laje. Então sempre por onde nós passarmos, nós temos uma oportunidade de deixarmos a nossa marca, deixarmos a nossa pegada, por menor que seja, como por exemplo, ajudar a encher a laje, como no exemplo que eu dei. Que ajudar a encher a laje não é uma tarefa que eu já havia feito antes, foi a primeira vez que eu fiz, mas pude aprender para ver aonde eu podia ajudar. Então, quando nós realizamos o nosso dever, é uma missão que nós estamos cumprindo. E o nosso pensamento tem um livre-arbítrio para escolher de fazer ou não fazer a tarefa. Mas quando nós escolhemos fazer, a ação que nós tomamos faz com que as coisas aconteçam, faz com que as coisas comecem a acontecer. E quando nós estamos realizando uma obra no bem, sempre o universo conspira para que as coisas aconteçam, que outras mãos e outras inteligências apareçam para nos ajudar. Então eu vi uma frase que eu achei muito profunda, e essa frase diz assim, que nós conduzimos o barco da nossa vida com os remos do nosso desejo, e a vida nos conduz para o porto que nós queremos chegar. Achei muito profundo para que nós possamos refletir também sobre isso. Então, portanto, cabe a cada um de nós realizarmos as nossas obras, porque, como diz a frase, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, se nós queremos buscar a felicidade, a serenidade, a harmonia, um mundo melhor, nós precisamos semear as boas obras no bem. Nós precisamos fazer a nossa parte semeando as boas obras no bem, para que possamos ir caminhando nessa jornada, colhendo os bons resultados dessas obras e superando gradualmente os nossos sofrimentos emocionais. Adair Alves escreve aqui, boa noite, Adair. Então seja bem-vinda também. Adair Alves escreveu, obrigada, a primeira vez. Olha, seja bem-vinda, Adair, muito bacana. Então, seja bem-vinda. Todas as segundas-feiras nós fazemos lives que começam às 19 horas e 19 minutos. Então seja bem-vinda também. E no meu canal, tanto no Facebook quanto no YouTube ou no Instagram, existem também as outras lives gravadas e também editadas. Então te convido também a assistir esses outros vídeos. Muito bacana por você estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Adair. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, ou se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir.
e também para que as plataformas, o YouTube, Facebook e Instagram, possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com outras pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. E vale também lembrar que todos os dias às 7 horas da manhã, nós postamos um vídeo bem curtinho no YouTube e também no Facebook, com reflexões, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida, e principalmente colocar em prática aquilo que fizer sentido para cada um de nós. E gradualmente irmos superando os nossos sofrimentos emocionais. Sérgio Urbano escreveu: muito bom, Hugo. Muito obrigado, meu amigo Sérgio. Bacana te ver de novo, há muito tempo que nós não nos falamos, né? Muito bacana te ver aqui também. E muito obrigado, né? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado pela sua participação também. E a Daíra escreve aqui: eu que agradeço. Cheguei no final, mas vou assistir novamente. Obrigada, Maria Lígia Monteiro Pereira, pelo convite. Olha que bacana, muito obrigado a vocês, a Adair e a Maria Lígia, que fez a indicação. Muito obrigado a vocês. E Eliana Ramos escreveu aqui: muito boa a aula de hoje, excelentes os exemplos que você citou, gratidão. Olha, muito obrigado pelo seu comentário também, Eliana. Gratidão a você também. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: bem-vinda. Isso mesmo, muito bacana. Então seja bem-vinda de novo, Adair. E a Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu aqui: gratidão, professor. Gratidão a você, Maria Lígia. Gratidão a todos por me acompanharem até o finalzinho aqui da live, por me acompanharem até o finalzinho do vídeo. Muito bacana, muito obrigado. Então assim, quero aproveitar e te desejar uma boa noite de sono, uma boa noite com repouso reconfortante, revigorante, que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos. E que a noite de hoje ela possa se refletir durante as outras noites da semana. E que as reflexões da noite de hoje possam perdurar durante a semana, possam perdurar durante a vida, e que nós possamos colocar em prática aquilo que fez sentido para nós. E gradualmente nós vamos nos melhorando interiormente, gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. E aproveito para te desejar também uma excelente semana com muita paz, com muita luz, com muitas reflexões, com muito amor. Então, de novo, muito obrigado por você estar aqui. Então, assim, vamos encerrando mais uma live. Então, boa noite.